Mateus 12:22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os vossos filhos expulsam? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. A igreja tem uma necessidade de entender a importância da união. As denominações não devem servir de impedimento para que a igreja de Cristo se una. Cristo não morreu para levantar denominações, Cristo levantou para levantar uma igreja. Uma igreja que partilha o mesmo evangelho. Uma igreja que partilha a mesma fé, servindo o mesmo Deus. Aleluia. É necessário entender que os fortes precisam suportar os fracos, para pararmos de nos juntarmos fortes com fortes, ignorando os fracos. É necessário que seja quebrado esse sistema de celebridades, de famosos, de pessoas em que colocam as categorias entre as pessoas, deixando os mais fracos, os mais pobres, os mais pequenos longe deles, onde para ter acesso a eles precisam pagar dinheiros. É necessário a igreja entender que não há celebridades, que o centro é apenas Cristo e sempre será. É necessário entender que a nossa salvação veio grátis, aleluia. É pela graça, para que ninguém se glorie. Mas por que as pessoas estão a criar orgulho por coisas que elas não conquistaram? Os nossos dons não devem nos fazer pensar que somos mais importantes que os outros, pois de graça o recebemos e de graça devemos dar, aleluia. Tudo em nós deve refletir a graça de Cristo Jesus. Tudo em nós deve testemunhar que nós achamos a graça, que se não fosse pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, nenhum de nós poderia alcançar a salvação, aleluia. Então não são as nossas roupas, não são os nossos status, não é o nosso dinheiro, não é a nossa fama que determina a nossa posição no reino de Deus. Nós temos nos focado muito em criar divisões por causa das nossas posses. Nós temos criado divisões por causa de unção, temos criado divisões por causa de fama, divisões por causa de talentos e tudo mais. Mas essas coisas são fúteis se nós não entendermos que servem para a edificação da igreja, não de uma certa denominação em si, mas de uma igreja em Cristo, aleluia. Então há esta necessidade da união, de entender que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, aleluia. Pois onde há 2 ou 3 mais reunidos em meu nome, ali se achará a minha presença, independentemente da cidade, independentemente da denominação. Se estiverem conectados pelo nome de Cristo, nome acima de todos os nomes, a sua presença se achará em nosso meio, aleluia. Não dá para estarmos a julgar uns aos outros, a apontar dedos uns aos outros e achar que o reino vai permanecer. Simplesmente porque o reino de Deus não dá para ser destruído. Então nós é que seremos destruídos por estarmos divididos, aleluia. Porque se fosse o reino de Satanás, ele não iria subsistir, não iria prevalecer se os demônios estivessem contra uns aos outros. Mas eles são unidos, porque entendem a importância da união. Entendem que os pontos fracos do um podem ser os pontos fortes do outro. Então se conectarem-se. Se formos pedras quebradas, conectadas em nome de Cristo, então será um templo, uma igreja bem edificada para a obra de Cristo. Nós estamos aqui por causa de um só propósito, que é Cristo, que é glorificar o nome de Cristo, que é servi-lo até que o dia que os céus nos chamem e nós iremos servi-lo eternamente nos céus. Mas enquanto estamos aqui,
A igreja precisa entender que Satanás desde sempre tem a tendência de dividir a igreja. Primeiramente começou dividindo o Deus com os seus anjos, depois dividir o homem com Deus, depois quer dividir o homem com o homem, porque ele sabe que na separação existe a fraqueza da igreja. Porque mais vale andar em dois do que um no caminho, porque se um cair, o outro o ajudará a levantar. É necessário entendermos a importância da união. Não deixe que as fraquezas, os erros dos seus irmãos sirvam de motivos para você se afastar, para você desistir deles, para você apontar dedo, para você lhes julgar, para você lhes condenar, sem antes a tentar ajudá-los, repreendê-los, ensiná-los, mostrá-los o caminho, a verdade e a vida. Chamo uma geração unida, que não é dividida por causa da diferença de personalidade, por causa da diferença da origem, diferença de línguas. Nós somos conectados através do Espírito Santo de Deus. Devemos nos conectar através da fé em Cristo Jesus. Isso não é sobre denominações, nem competições, nem unções, nem dons. It's all about Jesus. União, oh yeah, yeah. Se queres ser um exemplo, olhe para Cristo e siga o seu evangelho. Comece a reclamar menos e a orar mais. Se não encontras nenhum exemplo humano para seguir, olhe para Cristo e comece você a ser o exemplo que você busca nos outros. Comece você a trilhar o caminho que você quer que os outros trilhem. Se não estás a ver pessoas pregando o verdadeiro evangelho, comece você a pregar. Se não estás a ver pessoas a viver o que eles pregam, comece você a viver o que você prega. Por existirem tantos falsos profetas, agora os verdadeiros também estão a ser colocados no mesmo saco. Tantos crentes falsos, e agora os verdadeiros também estão a ser colocados na mesma. Mas esse é o objetivo do inimigo, então não deixe que isso continue. Fortaleça os outros, exalte os outros, dentro ou fora do tempo. Pregue o verdadeiro evangelho, não tente agradar as pessoas, não seja um palhaço no púlpito de Deus. Pregue a verdade, não importa se vai doer, porque às vezes a cura traz consigo a dor. Aceite pagar o preço. Isso é o cristianismo. Aceite calçar as sandálias de Cristo e carregue a cruz e vai até a morte por Ele. God bless.